Olá, meus queridos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para novamente nós comentarmos de uma forma sucinta a lição de número 8 dos jovens, tá? Essa lição de hoje, ela é uma lição que trata sobre um tema bastante atual que, na minha opinião, apesar do tema ser a consequência destruidora do prazer carnal, mas para mim, se a gente trabalhasse aqui a temática o sagrado versus o profano, não estaria também inadequado o tema, porque essa história bíblica dessa lição, que está em Daniel capítulo 5, do versículo do 1 ao 6 e também do versículo 25 ao 31 do mesmo capítulo, ela trata exatamente desse contraste que existe entre a ideia religiosa que é o sagrado no caso, e a questão materialista, secularista, ou vou colocar a palavra mais religiosa, a ideia profana. Tá? Mas, claro, por que se deu isso? Né? Por que chegou a esse ponto de o sagrado ser profanado pelo profano? É sobre isso que a lição vai tratar, e aí, claro, o tema dela vai tratar sobre a questão dos prazeres da carne e as suas consequências, é óbvio. Antes de mais nada, assim como na aula passada, eu trouxe dois artigos, tá bom? Dois artigos da Bíblia de Estudo Arqueológica para que a gente pudesse ter um clareamento, a gente pudesse ter uma ideia melhor do texto que nós estávamos estudando. E hoje, novamente, eu vou me fazer valer dessa Bíblia, porque aqui tem um assunto que talvez hoje não seja tão controvertido, tão polêmico, mas já houve um tempo em que esse capítulo 5 de Daniel, que a gente vai ler aqui, ele já foi bastante contestado. Para quem não sabe, antes de mais nada, dando continuidade aqui ao trabalho, quero pedir encarecidamente você que nos acompanhe, que você possa compartilhar esse vídeo, tá bom? Compartilhe esse vídeo. Como eu sempre tenho dito, para professores da escola dominical, em especial da sala dos jovens, você que também não é inscrito no nosso canal, você possa se inscrever, tá? Me dá essa honra aí, me dá esse privilégio de poder estar adentrando aí no teu YouTube, aí no teu canal também, para que a gente possa crescer. A verdade, a gente tem que crescer, porque a gente tem essa ideia de levar esses conteúdos mais rápido e também a uma quantidade também maior de pessoas. E como eu sempre digo, né? Eu gosto sempre de frisar, além de mim, existem outros canais também bons, tá bom? A gente não vai ficar aqui citando, mas tem muita gente boa na internet aí também que tem gastado tempo, eu acredito, estudando, pesquisando, trazendo aqui um material, um livro, porque essas lições, como eu falei em aulas passadas, algumas são até simples, né? Então, são lições até como a do domingo passado, às vezes não tem muito o que trazer assim de informação extra, porque ela está bem mastigada, mas tem outras não, que são mais complicadas, como essa, por exemplo. Ela é uma lição que requer trazer aqui algumas informações extra bíblica, no caso, não desfazendo do texto bíblico, claro, mas é porque já houve muitas críticas em cima desse capítulo de Daniel, tá? Como a questão da verdade, digamos assim, se de fato Belsazar, ele já foi contestado esse personagem, Belsazar, na história para algumas pessoas. E hoje não, hoje a arqueologia, ela tá aí, a arqueologia bíblica, a história tem mostrado que de fato esse personagem Belsazar, ele existiu. Só que, meu irmão, o que acontece? Como a história está contada na Bíblia, é que gerou toda essa polêmica, né? Gerou toda essa confusão no relato histórico. E aqui eu quero pontuar rapidamente algumas coisas. Sempre quando você, professor da EBD, estiver estudando lições da escola dominical, aonde essas lições elas têm textos no Antigo ou no Novo Testamento, você tem que atentar para alguns detalhes. O primeiro detalhe que você tem que atentar, principalmente quando existir relatos históricos, como esse caso aqui, como a gente falou na primeira lição, Daniel, dentro da categoria
dos escritos judaicos, ou seja, dentro da Bíblia judaica, porque não que a Bíblia judaica, que é o Antigo Testamento deles, e que é o nosso Antigo Testamento, existe a diferença. Não existe diferença. Mas a forma como os livros eles são dispostos, a forma como eles, como é que eu poderia dizer, eles enxergam os livros, é diferente da ideia protestante. Muito do que a gente tem na nossa Bíblia aqui, é bom que se diga, é uma herança de uma tradução do hebraico para o grego, que os estudiosos chamam de Septuaginta ou Septuaginta, tá bom? Porque tem a questão da pronúncia do grego, mas essa aqui não é a questão que eu quero levantar. É apenas mostrar que, devido a essa influência de tradutores, tá? Então, eles, quando vão trazer o material do hebraico para o grego, eles classificaram os livros de forma diferente. Como, por exemplo, na nossa Bíblia, o livro de Daniel, ele é considerado como um dos profetas maiores, tá? E na primeira lição foi falado sobre isso. Estou só dando uma rápida recapitulação para você entender. Então, ele é considerado na Bíblia protestante como um profeta maior. Só que na Bíblia hebraica, tá? A Tanakh, no caso, ele é considerado como um livro histórico, tá? Mas se não tem profecia, sim. Mas se você pegar, não sei se você vai lembrar, que do capítulo 1 até o capítulo, eu creio que é o 7 que a lição vai tratar, agora me fugiu um pouco a memória, você vê que tem dados históricos no livro. A chegada deles na Babilônia, tá? A primeira prova que eles passaram, que foi ter que se preservar, de não comer na mesa do rei. Então, tudo isso aí são narrativas. Tudo isso aí são fatos que aconteceram e foram narrados. Só que no livro também, em meio a todo esse emaranhado histórico, vai haver também partes proféticas. Como nossa própria história também vai haver partes proféticas. Então, por que eu estou falando isso? Porque um livro como esse, que você observa, é como se ele fosse uma montanha. De repente aqui você está subindo, depois de repente você está descendo. Como se fosse um caminho cheio de pedras, de espinho, ou seja, não é um livro tão simples assim de entender. A forma como ele está na Bíblia, a forma como ele está escrito na Bíblia, a gente não pode pegar com isso, com essa informação, e imaginar que não, foi assim que aconteceu e ponto. Que é exatamente o que acontece nesse capítulo 5 aqui. Então, você tem que atentar para isso. Outra questão, sempre eu digo isso, assim como, por exemplo, em outras partes da Bíblia aqui também você tem que atentar que às vezes a narrativa ela não está preocupada em fazer uma, digamos assim, uma contagem histórica detalhada ou a data, tipo assim, data um na verdade, ano 1, ano 2, ano 3, mês tal, não. Apesar que o livro traz isso, mas a gente vai observar que as narrativas é como se aqui tivesse aqui uma história, como nesse caso aqui tem a história de Belsazar, mas observa que quem realmente é formado em história, quem realmente entende dessa parte, ele vai perceber que tem buracos, ficou buracos. E esses buracos não estão contados no livro de Daniel, tá bom? E aí é que entra a pesquisa, e aí é que entra um artigo, como por exemplo da Bíblia de estudo arqueológico, é importante, um livro de história de Israel, ou até mesmo uma pesquisa na internet. Eu mesmo vi no YouTube aí um teólogo, ele explicando isso aqui que eu vou falar. E também a Bíblia confirma, e a lição ela também vai tratar sobre isso. Por que eu estou dizendo todas essas delongas aqui para vocês, tá? Porque o nosso texto que se encontra em Daniel, capítulo 1, capítulo 5, versículo do 1 ao 6, do 25 ao 31, ele começa dizendo assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai. Então, essa palavrinha bem aqui, essa frase. Nabucodonosor, seu pai. Biologicamente, professor, você talvez, não sei se talvez eu tenho certeza que alguns se atentaram para isso, mas tem gente que talvez não vai perceber. Mas biologicamente, Nabucodonosor
ele não é o seu pai. Você vai perceber isso na própria lição, ela vai trazer essas informações. E aí é que entra a confusão, como eu estou falando. Alguém vai dizer assim, Silvio, então por que a Bíblia está dizendo que ele é seu pai? Tá? Por que isso aí não é um erro? Não seria a Bíblia... A gente fala que a Bíblia não tem erro de história, a Bíblia não tem erros. E aí alguém vai dizer assim, mas então bem aí tem um erro, porque a história diz que o pai de Belsazar era Nabonido, como a gente vai ver aqui, não era Nabucodonosor. E por que então, que aqui no texto, no versículo 2 do capítulo 5, tá, nós temos essa frase, Nabucodonosor, seu pai? Bem, adiantando já alguma coisa, antes de eu ler aqui, só uma coisa aqui rapidamente aqui, sobre essa questão, era costume, era natural, segundo os arqueólogos, os historiadores, que o mesmo alguém não sendo seu pai biológico, mas como você fazia parte daquela linhagem, isso dentro lá da Babilônia, dos povos antigos, alguns povos antigos, eles têm esse tipo de pronúncia, né? essa forma de se expressar, que fulano de tal era filho de Beltrano, mesmo não sendo o pai direto, mas podia ser um avô, podia ser um bisavô, que não era o pai biológico, porém, por estar dentro ali da linhagem, eles usavam essa terminologia, o pai. E nesse caso aqui, é muito aceitável essa ideia, porque a gente percebe que a cultura aqui é uma cultura antiga, é uma cultura que carregava essas ideias, então não tem nada de anormal aqui nessa questão. Então, de fato, pode sim a Bíblia tá dizendo que Belsazar ele era filho de Nabucodonosor, mesmo sabendo que biologicamente, isso a gente sabe pelos registros históricos, que de fato ele não era filho dele, tá bom? E aí, dito isso, só para ficar claro para você, professor, que pode ser que você tenha uma situação como essa, vai que algum aluno lá na sala lhe pergunta, professor, eu estava estudando a lição e eu vi na internet que a Bíblia ela diz que o Belsazar era filho de Nabucodonosor, mas eu descobri pela Bíblia, aliás, pela história, pelos historiadores que de fato isso não é verdade. Como é que você explica isso? Aí você já tem aí um norte, já tem um ponto de conversa com o seu aluno, porque, como eu falei na aula passada, tem lição que não precisa muita coisa, mas tem lição que vai trazer algumas informações, professor, que você tem que estar atenado, porque eu costumo sempre dizer, na sala de aula tem todo tipo de aluno. Tem aquele que não estuda, mas tem aqueles que estudam uma lição. Tem aqueles que realmente, eles metem a cara na lição. Aqui na Bíblia de estudo arqueológico, mais precisamente um comentário de nota de rodapé, tem aqui umas informações interessantes sobre isso bem aqui. O nome Belsazar foi considerado por muitos anos uma criação literária fictícia de um autor posterior ao cativeiro. Por que ele está falando isso aqui? Porque há um grande debate no meio teológico, veterotestamentário, aqui na questão do Antigo Testamento, em especial o livro de Daniel, que o livro de Daniel teria sido escrito por mais de um autor. Alguns chegam a dizer 2 autores, 3 autores, e que Daniel, na verdade, não teria sido o único, tá? O único autor do livro. E um dos motivos é essa história aqui, essa história, por isso que ele fala aqui no começo que por muitos anos o nome Belsazar ele foi desconsiderado como um personagem histórico, tá? Porque não havia, como eu falei, nenhum dado, não havia nenhuma prova, nenhum documento, nada que pudesse provar isso. Por isso que ele colocou, por isso que ele fala isso aqui, tá bom? Aí ele fala aqui, hoje, entretanto, olha o que a Bíblia fala. Lembrando que a Bíblia de estudo arqueológico, a Bíblia está lá o texto, mas os artigos, os comentários, todos são com base em pesquisas, tá? Em achados. Esse pessoal da arqueologia, gente, é um trabalho sério, é bom sempre que se diga, é um trabalho científico, tá bom? É pesquisa, às vezes são anos e anos em um sítio que eles chamam de sítio arqueológico,
fazendo escavações, sabe? Documentando achados, peças, textos, tudo que for importante para que possa, digamos, como diz um certo arqueólogo, o Randall Pincel, acho assim, um livro Arqueologia Bíblica da CPAD, com o objetivo de jogar luz a um determinado fato histórico. Que às vezes, gente, está lá o texto na Bíblia, como já foi contestado Abraão, já foi contestado Moisés. Ora, se até Jesus, alguns anos atrás, foi contestado como sendo uma criação, uma invenção, hoje não, hoje nós não discutimos mais se Jesus, o Jesus histórico, por exemplo, ele existiu ou não existiu. A questão que se discute hoje, na verdade não há discussão, porque entra aqui, querendo ou não, entra a questão da fé. Hoje, nos círculos, nos seminários, nas faculdades, a gente estuda o Jesus histórico, mas também a gente tem que estudar o Jesus, o Cristo da fé. Né? Isso aqui é bastante importante, é bastante interessante, tá bom? Voltando aqui à leitura, como ele falou, hoje, entretanto, os estudos arqueológicos comprovam que Belsazar foi uma personagem histórica. Em Daniel 5 temos a indicação de que ele era filho de Nabucodonosor. Isso está de acordo com o uso geral semítico. Semíticos são aqueles povos ali da Babilônia, todos aqueles povos, na verdade, que nasceram, não é nem a Babilônia, que a Babilônia, ela fazia dentro do espaço ali da Mesopotâmia. Então, todos os que fazem parte dessa região, Mesopotâmia, são semíticos, tá bom? Aí, como ele fala aqui, com o uso geral semítico. Voltando só para reforçar mais ainda. Temos a indicação que ele era filho de Nabucodonosor. Isso está de acordo com o uso geral semítico, em que o descendente de alguém é chamado filho. Nabucodonosor morreu em 562 a.C., após um reinado de 42 anos, e foi sucedido no trono por Amel-Marduk. Veja, após a morte de Nabucodonosor, quem lê o texto bíblico vai ter a ideia. Não, então o Belsazar, ele ficou no lugar do seu pai, mas não é isso que a história está falando. Veja como eu falei, a linha histórica de sucessão de reis dentro da Babilônia. O texto bíblico, a forma como ele está narrado, como eu falei, deixa hiatos, deixa buracos, deixa interrogações. Por quê? Porque quando você vai para a história geral, a história do mundo, você percebe que é exatamente isso que a Bíblia está falando. Como ele fala aqui, ó, Nabucodonosor ele morreu, tá? E aí ele foi sucedido, tá? Por quem? Amel-Marduk, tá? Que é um rei que está lá na lição. Depois, Evil-Merodach de depois desse veio Evil-Merodach, que reinou de 560 a 556 a.C. E esse já foi sucedido por Labassi-Marduk, que era o seu filho. E ele fala que era um rei fraco que reinou durante apenas alguns meses e foi destronado por uma revolução. Aí ele vai falar que houve uma conspiração entre esses conspiradores contra esse rei. Qual rei? O rei que ele foi conspirar, Labassi-Marduk. Quem foi um dos que estava à frente da revolução? Nabonido. Nabonido ascendeu ao trono. Embora um revolucionário, era também um homem de cultura e zelo religioso pelos deuses da Babilônia. E ele é, às vezes, denominado o primeiro arqueólogo do mundo. Nabonido foi o último rei verdadeiro da Babilônia e pai de Belsazar. Então, quem era o pai de Belsazar? O biológico não era Nabucodonosor. O pai de Belsazar era Nabonido. Já expliquei por que a Bíblia fala que Belsazar era filho de Nabucodonosor. Era um costume semítico, tá? Que aqueles que estavam na linhagem ali era assim chamado, tá? Nabonido tornou Belsazar corregente. E outro ponto interessante da história.
Belsazar não era o rei direto da Babilônia, ele era um príncipe, alguns chamam de príncipe regente. E aqui tem muita coisa, eu não vou ler porque senão a gente vai perder muito tempo, eu estou com 20 minutos. Mas eu acho que é importante ter essas informações. Então, ele era um príncipe regente. Os historiadores contam que, muito provavelmente, do acontecido capítulo 5 de Daniel, o seu pai, quem era seu pai? Nabonido, não se encontrava dentro da Babilônia, ele se encontrava numa cidade na Arábia, que alguns acreditam que ele teria ido para lá para retomar ou fortificar o poder do Império Babilônico naquela região, que estava muito enfraquecido, e foi exatamente na ausência do seu pai, Nabonido, que ele saiu, deixou o filho tomando conta e deu no que deu, segundo a história, foi quando Ciro, o rei persa, ele invade a Babilônia e toma posse da cidade. Segundo Heródoto, segundo os historiadores, contam que ela foi tomada com muita facilidade. As primeiras aulas, elas falaram exatamente do glorioso Império Babilônico, tá? Império forte, famoso, bem fortificado. Só que o Império Persa, os persas aí, eles tomaram a cidade com muita facilidade. Inclusive, a história vai contar que eles ficaram assim até surpresos com a facilidade. E interessante, né? As pessoas, os críticos da Bíblia vão dizer que essa história foi inventada, mas hoje, como eu já falei, com a ajuda da arqueologia, com a ajuda de documentos antigos, históricos, hoje a Bíblia vê-se que o que ela fala realmente foi o que aconteceu. E a história vai contar que quando eles entraram na cidade da Babilônia, alguns até chegam a dizer que uma das teorias teria sido que o exército de Ciro, eles teriam desviado parte do rio Eufrates, porque esse rio ele cortava a cidade, ele passava pelo meio da cidade. E era um caminho, era uma forma, só que era um rio. Então eles criaram meios de desviar a água para que pudesse baixar o nível da água, e assim eles, através dali, eles adentraram a cidade e tomaram conta da cidade. E tem outras teorias também. Mas uma coisa que me chamou a atenção nas leituras que eu fiz pesquisando sobre esse assunto é que os livros eles vão contar que eles nem perceberam quando o exército inimigo entrou dentro da cidade, eles nem perceberam, tá? Porque eles estavam realmente bêbados, estavam realmente tudo fora de si. Porque como o texto bíblico fala, bem aqui, ó, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Ou seja, aí vão contar também que Belsazar ele é um líder irresponsável nesse sentido, né, gente? Ou seja, ele era dado realmente à festa, dados aos prazeres carnais. E aí é que a lição vai entrar. E é por isso que a Babilônia vai cair. Por quê? Porque o seu rei realmente estava completamente despreparado, tá? Ou seja, não vigiou a casa, veio o inimigo, entrou e a levou, né? E aí o texto vai falar, aqui vou deixar para entrar na lição, que em meio a tudo isso, o que ele faz? Ele tem uma ideia brilhante. Até gravei um vídeo desse, coloquei em outra rede social, que foi pegar e trazer para a festa os utensílios. Está bem aqui, da casa do Senhor. Verso 3 fala, então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvor aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Aí alguém vai dizer assim, mas Deus ele pune a Babilônia por causa disso? A questão, gente, é bom sempre trazer aqui uma retrospectiva rapidamente. Jerusalém era uma cidade, antes de tudo, quando ela foi criada, principalmente ali o templo foi criado
com o objetivo de quê? De buscar a Deus. Eu lembro que a Bíblia fala que quando Salomão ele termina de construir o templo, uma das orações que ele fez foi pedir a Deus que ele abençoasse aquele lugar, que aquele lugar seria um lugar de orações, um lugar onde as pessoas que fossem até ali orar, buscar a Deus, que elas seriam respondidas. Ou seja, foi um lugar consagrado para Deus. E você que me assiste, talvez não é crente, talvez não acredite nisso, mas eu quero te dizer que uma coisa no meio tanto do judaísmo como do cristianismo e até das outras religiões também, é claro que o nosso foco aqui é a religião judaica cristã, mas existe uma coisa chamada consagração. O que é consagrar? Consagrar, essa palavra religiosa, essa palavra que é muito usada no nosso meio, significa pegar alguma coisa e separar ela específica para Deus, tá bom? Então, quando, por exemplo, eu pego só um exemplo, eu peguei essa tesoura aqui, aí eu faço uma oração, Senhor, eu consagro essa tesoura para o teu reino, eu consagro essa tesoura aqui, só um exemplo, tá, gente? Para a tua obra. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que essa simples tesoura, que isso aqui não vai deixar de ser uma tesoura, a função de cortar não vai deixar de existir, vai continuar, só que ela foi consagrada para quê? Específica para as coisas de Deus. Então, se eu for trabalhar alguma coisa, a partir de agora, ela tem que trabalhar, mas ela tem que trabalhar para as coisas de Deus. Eu não vou pegar essa tesoura e vou profanar ela. O que seria a profanação? É você pegar aquilo que é sagrado, aquilo que foi consagrado e usar em outros tipos de serviço, em outras situações. É sobre isso que a lição está tratando, tá bom? Agora, por que isso acontece? Justamente porque, como Belsazar, as pessoas da pós-modernidade, as pessoas da modernidade, mas as pessoas dos nossos dias mesmo, elas desdenham, elas brincam com o sagrado. A gente vê que tem pessoas que realmente brincam com o sagrado. Não respeitam a igreja, não respeitam a Bíblia, tá? Olha, o negócio é sério. E aí a gente pensa que isso não tem consequência. Quando você que gosta de brincar, esses dias eu estava vendo aí um cidadão gravando aí uns vídeos, né, falando que Jesus mentiu, enfim, falando que a Bíblia contém erros. Quando a gente vê pessoas que se propõem a gravar vídeo, criar canais só para bagunçar, desfazer, eu não sei qual é o motivo, né? A gente fica pensando assim, qual é, gente, eu fico me perguntando, qual é o objetivo da pessoa pegar, fazer um canal no YouTube para falar mal da Bíblia? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo da pessoa fazer um canal no YouTube para falar mal da igreja? Ah, mas é porque eles são cegos, é porque eles são ignorantes. É interessante que as pessoas que fazem essas críticas, eles estão bebendo do mesmo veneno então. Porque eles dizem que são libertos, são livres, mas são escravos dessas ideologias. Ou seja, qual é a ideologia deles? Destruir a fé do outro. É incrível isso. É só ter o prazer. É um tipo de prazer. Qual é o prazer? Destruir a fé do outro, tá? Com a ideia de liberdade. Gente, você que gosta de fazer isso, mete uma coisa na tua cabeça que a vida, ela não gira em torno do teu umbigo, tá? Que a ideia de mundo não gira em torno do que tu pensa, das tuas ideologias. O mundo, ele é grande. E Deus que nós servimos e pregamos é um Deus complexo. A Bíblia fala que Deus, ao longo da história, ele se apresentou de várias maneiras. Não tem como a gente cravar exatamente como é Deus. A gente não sabe o nome de Deus, a gente não sabe a cor de Deus, a gente não sabe o tamanho de Deus. Mas nós sentimos e nós respeitamos, nós entendemos que existe um Criador dos céus e da terra. Ah, mas a minha vida, eu era assim, era muito crente, e eu peguei e rezei, orei, e não deu certo. Bem, infelizmente, tem orações que são respondidas e tem orações que são respondidas. Infelizmente, às vezes as pessoas elas não entendem os propósitos, elas não procurar entender, ter sensibilidade. Aí cria a tal da revolta. Mas o que eu acho mais engraçado é esses mesmos que criticam. Talvez são raros que não vão fazer o que eu estou dizendo aqui, mas os mesmos que criticam. Por isso que eu digo, você que é jovem, você que está na universidade, você que está num curso das áreas humanas, não vá nisso não.
tá? Não vá atrás desses carinha não. Estuda, faz teu curso, te forma, faz bacharel, mestrado, faz pós-mestrado, doutorado, mas sempre tenha isso, honre a Deus, porque Ele é que tem o poder da vida e da morte na sua mão. A vida, eu sempre digo, ela não é só isso aqui. Isso aqui é só uma passagem. É um tempo que nós estamos aqui de passagem. Uma hora a gente vai morrer, todos nós vamos morrer. E teremos que dar conta do dom que é a vida, os talentos, a espiritualidade que Ele nos deu. Um dia todos teremos que dar conta. Não fazer como muitos estão fazendo, né? Se dizem liberto. Às vezes a pessoa, eu observo, eu não estava nem programado para falar isso, mas às vezes a pessoa fala essas coisas por quê? Porque ela quer respaldar os seus caprichos, os seus desejos da carne. Tome muito cuidado com isso, tá? A gente não está aqui para julgar ninguém, cada um segue a vida que quiser, mas tenha uma coisa em mente, não mexa com o que é sagrado, respeite. Eu acho que você tem uma mãe, você tem uma avó, você tem um pai, tem um avô, esse pessoal era extremamente piedoso, extremamente religioso, tá? A gente vê, gente, que é engraçado, que até mesmo no meio das organizações criminosas, até no meio das organizações criminosas, que às vezes eles cometem coisas assim que são barbárias, mas eles têm respeito. A gente vê que esse pessoal eles têm respeito. Eles sabe, é um negócio assim incrível isso. Eles podem até fazer coisa errada, mas aí tem, não, rapaz, não mexe. Olha ali, às vezes tem leis, né? Não mexe com os irmãos. Olha, respeita a Bíblia, respeita a igreja, entendeu? E às vezes os que dizem que são, sabe, libertos, tem uma liberalidade, aí vão para a internet, aí comentam. Aí ele não pensa que às vezes uma pessoa simples, que não tem educação, que às vezes não vai ter, sabe, como contra-argumentar aquela tua ideia, tu tá matando a fé dela, tá acabando com ela. E na tua cabeça tu acha que tu tá sendo muito útil. Na verdade, tu tá fazendo um desserviço, tá, para essa pessoa. Primeiro tópico, irmão, fala sobre o banquete de Belsazar. Aqui na introdução, ele vai falar exatamente o que eu já falei, tá bom? Sobre a questão da sucessão de reino. Ele fala aqui que ele começa falando que após a morte de Nabucodonosor, seu filho Evil-Merodach assumiu o trono da Babilônia por um curto período. No entanto, ele foi assassinado por seu cunhado, Neriglissar, que então assumiu o controle do reino. Após o reinado de Neriglissar, o trono passou para seu filho Labashi Marduk, que governou por apenas 9 meses, e dizem que esse rei era fraco, né? Antes de ser assassinado. Com sua morte, Nabonido, genro de Nabucodonosor, passou a reinar na Babilônia, fazendo seu filho Belsazar como corregente. Este é o rei mencionado no capítulo 5 do livro de Daniel, responsável por organizar um banquete extravagante e depravado. Essa introdução é muito importante, tá? Já falei bastante sobre esse assunto aqui para você entender por que a Bíblia fala que ele era filho de Nabucodonosor, quando biologicamente ele não era filho, tá bom? Primeiro tópico fala um banquete de Belsazar e o hedonismo, ou seja, a palavra aqui hedonismo tem a ver com prazer. A gente sempre tem observado os críticos da nossa era, os comentários, os livros, né? Sempre tem dito que a sociedade que nós estamos vivendo é uma sociedade hedonista. E é em todos os sentidos, gente. É em todos os sentidos. Por quê? A gente observa que tudo gira em torno do prazer, realmente. É o prazer de, por exemplo, de ter um celular novo. É o prazer de ter uma televisão, de ter uma casa, de ter um carro. É um prazer de ter o melhor emprego. E o interessante é que esse prazer, ele passa para dentro da igreja. É o prazer de estar numa igreja. Como assim? Numa igreja equipada, com um bom som, com um bom, sabe, um púlpito bonito, cadeiras confortáveis, acolchoadas, uma iluminação top. É o prazer de poder fazer parte de uma sociedade cristã elitizada, tá? Tudo isso de forma gira em torno do espírito do prazer, o hedonismo pós-moderno, ele é assim, tá? É o prazer de poder alcançar fama, é o prazer de poder ter dinheiro. Então nós vivemos muito isso constantemente, tá bom?
É claro que não quer dizer que o prazer seja ruim, né? É bom que se diga que é prazeroso muitas coisas. Quem dizer que não é bom ter prazer tá realmente mentindo. Até porque eu acredito, creio eu, pela Bíblia, falando de uma forma dentro da questão da antropologia bíblica, da antropologia teológica, Deus mesmo fez nós, seus filhos, com essa capacidade de sentir prazer. Tá? E a gente costuma ter muitos prazeres bons, do bem, digamos assim, o prazer de comer uma boa comida, saborear, né, uma boa comida. Às vezes, gente, uma água que você toma, você está com tanta sede, né? Aí um copo com água, assim, sabe, gelado, aquilo te dá um prazer, aquela sensação, sabe, de alívio, de satisfação. O prazer de você poder ter estudado, pagado um preço, tá? Você que está estudando aí para fazer vestibular, estudando para fazer um concurso público, e aí depois você passa, você se forma e vai atuar naquela área, e no final do mês você recebe seu dinheiro, e vendo como é que está o mundo lá fora, sabe? A dificuldade que são as coisas, mas você lutou, ou seja, você plantou uma semente, tá? Você pagou, como a gente costuma falar, você pagou um preço, você foi determinado, você foi disciplinado, e agora você tem o prazer de quê? De desfrutar, de gozar do teu esforço. Aí você pode chegar numa loja, aí lança, por exemplo, um celular, o mais top, aí você vai lá e compra, sabe? Passa lá o teu cartão, ou então compra à vista. E aquilo não te faz falta nenhuma. Por quê? Porque hoje você pode ter o prazer e dormir tranquilo, mas o passado, né? Só Deus sabe. As noites mal dormidas, ou nem dormiu, as madrugadas estudando, muitos aí com o pé dentro de uma bacia de água fria, com gelo para não dormir. E hoje você tá. Então isso é legal. Então dizer que não é, rapaz, você é ótimo. Agora, o problema é quando esse prazer ele começa a caminhar junto com as concupiscências da carne, tá? Com as coisas erradas da nossa carne, que é o caso aqui de Belsazar, né? Esse é o problema dele, porque era comum eles dar festa, mas o problema é que ele extrapolou completamente, ou seja, ele em vez de ficar só com a festinha dele, não, ele queria mais, ou seja, aí já entra um outro problema do prazer. É quando as pessoas elas querem, sabe, elas não estão mais satisfeitas, elas não estão querendo mais só aquilo, aquilo. Você já quer dar, elas querem dar um passo a mais. É como nas drogas, né? A gente costuma assim dizer as drogas. Você começa às vezes com um cigarrinho, uma coisa, sabe, simples. Quando pensar que não, você quer sempre uma droga que traga mais prazer, traga mais sensação. E isso vai levar você a um caminho muito perigoso, levando muitas vezes, que é o que leva, né, à questão da morte, né? Então, como ele fala aqui, foi uma festa carnal e irresponsável, né? Ele fala aqui na lição, primeiro subtópico, de forma irresponsável, Belsazar e seus convidados profanaram esses vasos sagrados ao utilizá-los para beber vinho e render culto aos seus ídolos. Nesta ocasião, enquanto Nabonido encontrava-se ausente da Babilônia, Belsazar promovia o seu festejo com mulheres e amigos, satisfazendo as suas paixões, mesmo diante de um momento conturbado para o Império Babilônico. Ou seja, faltou aqui completamente respeito, né? Completamente respeito com Deus, com o nome de Deus. Volto a falar, a questão aqui não era os utensílios. A questão é que ele, sabe, ele desdenhou, ele profanou mesmo, a palavra é essa, profanação. E a profanação, ela é punida na Bíblia. Deus, ele pune. Então, é preciso tomar muito cuidado. Até nós, irmãos, somos crentes, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente vê um monte de pessoas aí na internet brincando com coisas que são sagradas. Por exemplo, tem gente que brinca direto fazendo vídeo de humor e ainda diz, não, mas isso aqui é só um stand-up, né? Eles falam que é palavra bonita, né? Stand-up para falar de comédia, gente que fica brincando, aí fala em línguas, né? Aí fala em mistério, como o pessoal fala, brincando com coisas assim, sabe? Que ele não sabe nem o que ele está fazendo, eu acho. Infelizmente. Eu sei que tem a crítica, mas a gente pode criticar? Pode criticar.
Mas não é preciso você ficar mexendo com coisas que todo mundo que assiste diz, isso aqui é aquela igreja tal. Ou seja, quem está assistindo, talvez eu que estou assistindo a brincadeira, eu não vou me escandalizar. Mas eu quero deixar bem claro, a questão não é eu. Eu sempre digo a questão são outras pessoas. Tem outras pessoas também que não têm a mesma ideia, não vai ter a mesma compreensão daquele vídeo. Aí sabe como é que é? Isso pode gerar um problema grande. E aí cada um vai dar conta dessas brincadeiras. Uma festa profana, tá? Foi uma festa profana. Profana não no contexto babilônico, porque, volta a falar, a Babilônia tinha sua cultura. Normal, normal, tá? Tranquilo. Mas se tornou uma festa profana, por quê? Porque ele vai trazer o que é sagrado para dentro da festa. Ou seja, ali tem muito significado, mostrando que não tem nenhum, como eu já falei, nenhum respeito, tá? Pelas coisas sagradas. Veja que o pai dele, na sucessão lá, tá? Como ele fazia parte da linhagem de Nabucodonosor, o que ele fez? Estava guardado. Aqueles utensílios estavam guardados. Ele foi, mandou trazer. Ou seja, tudo para o seu prazer, para se amostrar, sabe? Para pisotear, para humilhar, tá? Para realmente fazer diante de todos os seus governantes lá, das pessoas lá, que ele realmente tinha poder. Terceiro tópico fala o perigo do hedonismo. Os hedonistas defendem que a coisa mais importante na vida é a conquista do prazer e a fuga do sofrimento. De sorte que a primeira pergunta que fazemos não é isso é correto, mas sim traz prazer? Hoje vemos muitas manifestações onde o prazer imediato e a busca por satisfação pessoal superam considerações morais e espirituais. É importante, gente, você frisar isso. Volto a dizer, é errado ter prazer? Claro que não. Mas esse prazer, ele tem que sim vir acompanhado de responsabilidades. Tem que vir. Por exemplo, eu gosto de correr, eu gosto de dirigir em alta velocidade. É bom, é legal, para quem gosta, eu gosto de pegar aqui um exemplo, uma moto. Vou usar uma moto, que é uma coisa que eu tenho visto muito nas ruas. Eu quero correr, sabe, acelerar. É errado, é legal? Beleza, eu não vou contestar que é bom. Agora você acha que você está aqui no trânsito, um cidadão, ele pega a moto, passa em alta velocidade, ou então ele para na tua frente e levanta o pneu da moto, que eles chamam de empinar, né? Empinar a moto. E aí, às vezes, como eu já vi algumas reportagens, vídeos de pessoas que perderam o controle da moto, essa brincadeira, e a moto machucou uma outra pessoa que não tem nada a ver. Ou seja, é um prazer irresponsável. Ou seja, cadê a moral? Cadê o que é certo e o que é errado? Quando a gente começa a quebrar os princípios, começa a quebrar as leis, começa a quebrar as regras, ou seja, colocando nosso prazer acima disso, daquela lei, daquele princípio, esse prazer já começa a se tornar algo fora do contexto. Tá? Então, por isso é muito importante. Eu sei que uma lição fala aqui, os hedonistas, os defensores do prazer, irresponsável do prazer que pode ser de qualquer jeito, como a lição fala, eles dizem assim, isto é correto? Eles não fazem a pergunta, é correto? Será que é correto eu entrar num supermercado, por exemplo, e pegar um produto porque eu tô com fome e o meu prazer para ser saciado é pegar um produto e comer, mas e não pagar? Ou seja, eu estou realizando o meu prazer, mas eu estou sendo o quê? Eu estou cometendo um crime. É por isso que a lição fala, sempre está acima, traz prazer. Essa que é a questão. Então, esse primeiro tópico é bem interessante, porque ele vai trazer uma reflexão dentro dessa história do banquete de Belsazar e o hedonismo, porque é exatamente isso que a sociedade está a nos mostrar. Ou seja, dar prazer, é o que mais se discute hoje é isso. A gente fala muito isso, tem livros sobre isso no meio cristão, onde se debate principalmente no campo da sexualidade, tem muito isso hoje em dia. A gente tem falado, tem pregado, tem ensinado, porque o que a gente observa? As pessoas, elas
estão em busca realmente do prazer. Então não tem limite. Quando o prazer passa a não ter limite, se torna algo perigoso. A questão é essa, não é que é ruim ter prazer, mas é quando o prazer ele passa a não ter limite, ou seja, ele é colocado acima das leis. E principalmente quando esse prazer começa a profanar aquilo que foi estabelecido, aquilo que é sagrado. Tá bom, gente? Segundo tópico, gente, fala sobre o enigma da parede. Tá legal? Eu vou aqui me atentar, me ater, na verdade, aqui no segundo subítomo fala assim, o enigma. A escrita era um enigma para todos, incluindo o próprio rei Belsazar. Como era comum, ele chamou os sábios da Babilônia e prometeu que aquele que conseguisse interpretar a escrita receberia a honra e seria o terceiro no comando. Essa expressão também aqui, terceiro no comando, aos comentaristas, chama a nossa atenção para mostrar que, de fato, o Belsazar ele não era o primeiro, ele era o segundo. Porque ele não prometeu o segundo lugar no reino. Ele prometeu o terceiro lugar, porque era só o que ele podia prometer. Porque o primeiro era Nabonido, que era o seu pai, e naquele momento não se encontrava na Babilônia. Isso reforça que Nabonido era o primeiro e Belsazar o segundo. Porém, apesar dos esforços, nenhum deles foi capaz de interpretar a escrita misteriosa na parede. Veja bem, isso aqui é interessante, irmão. Sabe por quê? Porque acontece isso aqui, entra aquela questão religiosa, aonde nós, servos de Deus, temos que entender que a responsabilidade de interpretar os oráculos de Deus, de interpretar, no caso, a Bíblia, a palavra de Deus, é da igreja. A igreja tem essa responsabilidade. Daniel esteve diante de uma situação, novamente, assim como foi com Nabucodonosor, uma situação onde ninguém conseguiu interpretar. Ninguém conseguiu desvendar os segredos. E aí diz a história que eles se lembraram, né, que tinha um jovem, um homem que tinha sido trago para dentro da Babilônia e que tinha o dom de interpretação. Lembrar de quem? Daniel. Ou seja, veja que Daniel, mais uma vez, mudou-se os reis, mudou-se as estações, mas ele continuava o mesmo, né? Continuava a mesma pessoa, crente, na dele, e aí foi chamado para desvendar ali aquele enigma, porque foi algo realmente estranho. Estavam lá todos numa festa, de repente uma mão apareceu na parede, né? Aí o versículo 25 apareceu a seguinte palavra: Mene, Mene, Tekel e Passim. Não tem sentido isso aqui, né? Mene, Mene, Tekel e Passim. Tanto que não tem sentido que até o pessoal que debate isso aqui, eles não são conclusivos em realmente o que é que significa essas palavras. Mas aí tem coisa na Bíblia que é bom, como esse aqui, que ela mesmo se auto-interpretou. Aqui não tem muito o que ficar inventando, tá? Tem realmente texto na Bíblia que você tem que fazer uma exegese longa e profunda. Mas tem outros que estão bem claros, porque os próximos versículos, eles vão explicar. O versículo 27, o versículo 28, tá? Na verdade, o versículo 26, 27 e o versículo 28 do capítulo 5, eles vão trazer a interpretação do que significava esse enigma. Mene, o texto fala, contou Deus o teu reino e o acabou. Ou seja, tem aqui essa palavra, está dizendo, o teu reino já foi contado, alguns vão dizer que foi medido, outros vão dizer que foi pesado, e aqui chegou a gota d'água dele. Acabou o teu reino. Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. O reino foi todo dividido, porque ia entrar uma nova jurisdição, uma nova administração, um novo reino, uma nova forma de pensar. Tekel, pesado, foste na balança e foste achado em falta. O rei, veja, ele não era judeu, mas as suas obras, tá? O seu comportamento, a sua atitude foi agora julgado. Gente, é isso que as pessoas não entendem. Mesmo os que estão no comando hoje, pode até não ser crente, mas a Bíblia fala uma coisa que é certa: toda autoridade é constituída por Deus. Quando ela fala toda autoridade, é toda autoridade. Logo, todos aqueles que têm uma responsabilidade pública, eles foram constituídos por Deus. Não importa, falando aqui nosso linguajar atual,
ele é de esquerda, ele é de direita, não importa qual é o partido, qual é a ideologia, o que ele pensa, o que ele segue. Ele foi constituído por Deus. Então, logo, aqueles que são constituídos por Deus, eles darão conta, sim, darão conta dessa responsabilidade. Ou alguém acha que uma pessoa que tem um poder de governar a vida de milhões de pessoas vai ficar solto, impune, tá? Claro, será abençoado, mas também pode ser amaldiçoado caso não faça as coisas certas. E Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos Medos e Persas. Então, mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura, e depois ele pegou ali, abençoou, como ele havia prometido, a Daniel. E por último, o último tópico vai falar sobre a sentença divina, né? E nesse texto aqui, capítulo 3, ou tópico 3 da sentença divina, tá? O texto vai falar aqui sobre o significado, né, que eu já falei. A conduta de Daniel vai falar que ao ser introduzido diante do rei, é importante perceber que Daniel é chamado pelo seu nome hebreu e não pelo apelido babilônico. Isso aqui é interessante, sim. Afinal, os anos haviam se passado, mas o servo de Deus não havia perdido a sua identidade, inclusive para os outros. Ou seja, como eu falei, muda-se os reis, mas ele continuava a mesma pessoa. Isso mostrando que a fé deve ser algo que deve nos acompanhar até o final dos nossos dias. E eu me lembro aqui de Policarpo, um dos pais da igreja, que ao ser queimado em uma fogueira, pediram para ele negar Cristo, pediram para ele negar Jesus. Ele disse que não faria isso porque ele já tinha mais de 80 anos e nunca tinha negado a Cristo. Cristo nunca tinha feito mal para ele. E que fazer o que, né? Ainda mandou o pessoal aumentar o fogo para que ele pudesse se encontrar mais cedo com seu Senhor. E aí o terceiro subtópico vai falar sobre o juízo foi concretizado e de fato aconteceu. Naquela mesma noite o texto bíblico vai falar que o rei Belsazar acabou sendo morto, né? É isso que o texto vai falar. Nem demorou tanto tempo assim. Versículo 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Olha como, só para terminar, gente, como a Bíblia ela não está narrada detalhadamente os fatos, né? O versículo 30, ele fala, porque se você for ler aqui o versículo 29, começando no 29 do capítulo 5, só para encerrar isso aqui. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do rei. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Ao ler essa passagem, a gente fica com a impressão de que aconteceu tudo muito rápido, né? Mas aí volta a falar, os dados bíblicos, as narrativas, elas não estão ali postas ao pé da letra, tá bom? Então, gente, atente para esses detalhes, essa é uma lição um pouco mais, tem esses detalhes históricos, mas nada que venha comprometer o texto bíblico, uma lição muito boa. O objetivo principal dela é falar contra os prazeres desenfreados da carne. Volto a dizer, não é errado ter prazer, mas quando o prazer não tem responsabilidade, quando o prazer ele passa por cima das regras, passa por cima das leis, passa por cima da lei maior, que é a palavra de Deus, ele começa a se tornar um problema para a nossa vida e talvez até para quem está ao nosso redor. Ok? Então é isso. Eu espero que você tenha uma aula abençoada. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima, se assim Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.